Então, nesse processo 503-65-1876, depoimento do senhor Alberto Youssef. Senhor Alberto, o senhor está sendo acusado de um crime nesse processo. Nessa condição, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, em princípio, isso não traria prejuízo. Mas é sabido que o senhor fez um acordo com o Ministério Público Federal, na verdade com a Procuradoria-Geral da República, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, através do qual o senhor renunciou o direito ao silêncio. É isso mesmo? Sim, senhor. O senhor pretende manter esse acordo? Ou, senhor Pretendo Alberto? manter o acordo. Por gentileza, vamos acompanhar o ato. Tá? Nessas condições, então, senhor Alberto, eu vou lhe advertir que o senhor não tem nem o direito ao silêncio e também, se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente se o senhor incriminar falsamente alguém, além do risco do senhor perder o seu acordo. Sim, senhor. Senhor Alberto, o senhor já foi ouvido aqui sobre esses fatos, parte desses fatos. É um pouco chato ter que repetir isso, mas esse é um outro processo, então o senhor tem que responder novamente. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nessas indagações. O senhor declarou anteriormente, o senhor chegou a intermediar comissões ou propinas em contratos da Petrobras? Sim, senhor. A partir de quando o senhor começou a fazer isso? Praticamente 2006. Finalzinho de 2005, começo de 2006. Até quando o senhor fez essas intermediações? Até quando o Dr. Paulo Roberto Costa foi diretor da Petrobras, 2012, e ainda ficou alguns remanescentes para ser recebidos, e eu acabei recebendo isso durante 2013, talvez alguma coisa em 2014. O senhor chegou a pagar essas comissões, essas propinas então remanescentes, mesmo depois do senhor Paulo Roberto Costa ter deixado a Petrobras em abril de 2012? Sim, senhor. O senhor pode me descrever genericamente como é que funcionava essas comissões, essas propinas? Na verdade, as empresas tinham contratos com a Petrobras. No caso, eu digo isso na área de abastecimento, da onde eu tinha realmente um relacionamento e aonde eu participava. E de modo que as empresas ganhavam os contratos, elas tinham um compromisso de pagar até 1% do valor do contrato. 1% para a diretoria de abastecimento? Sim, aonde 60% disso ia para o Partido Progressista, os outros 30% para o diretor Paulo Roberto e 5% entre eu e Genu. O senhor que intermediava esses pagamentos? Sim. Como o senhor pagava o senhor Paulo Roberto Costa? Valores em espécie no Rio de Janeiro. O senhor utilizava empresas para, vamos dizer, fazer esses valores em espécie? Sim, utilizei da MO, utilizei da Empreiteira Rigidez, utilizei a KFC, é uma empresa do Leonardo, utilizei a GFD, mas no caso da GFD eu não saquei esses valores, e sim, eram valores meus e eu reembolsei em espécie valores que tinha em caixa. O senhor chegou a pagar o senhor Paulo Roberto Costa lá no exterior? Não paguei nenhuma ordem ao Paulo Roberto Costa no exterior. Como em geral o senhor passava a parte política? Parte política, eu ou passava nos estados dos líderes ou em Brasília. Por que os políticos também recebiam? Na verdade, os políticos recebiam porque o partido que tinha a cadeira do diretor de abastecimento, no caso, Paulo Roberto Costa. Ele foi colocado lá pelo Partido Progressista, na época, o seu José Janene. Por que as empresas pagavam? Bom, esse era um acordo que era feito com as empresas e, no meu ver, eu entendo que as empresas pagavam porque tinham a necessidade de ter aqueles contratos. Não que houvesse subfaturamento em cima disso. Pelo menos eu nunca participei de alguma coisa que pudesse haver subfaturamento. Na verdade, era simplesmente pelo contrato e sim para a manutenção daquele contrato e os aditivos poder andar de maneira mais veloz. Mas elas foram extorquidas? Por exemplo, o senhor ameaçou elas ou o senhor fez alguma coisa para que elas pagassem?
Ou como se dava esses Na pagamentos? verdade, elas podem até ter se sentido ameaçadas, mas nunca houve nenhum tipo de ameaça, pelo menos da minha parte. Andrade Gutierrez participava desse grupo de empresas que efetuava esses pagamentos? Participava sim, mas não era eu que cuidava dessa conta da Andrade Gutierrez. O senhor ficou sabendo também da existência de uma espécie de cartel de empreiteiras, ajustes e licitações na época? Sim, na época as empresas elas se conversavam entre elas e elas se discutiam as prioridades delas de cada contrato que elas iam fazer. Porque na verdade eu me relacionava com os empreiteiros e eles me repassavam isso. Que empreiteiro que lhe repassou isso? Eduardo Leite da Camargo, Ricardo Pessoa do OTC, Ayrton da Galvão Engenharia, Otton da Queiroz Galvão, enfim. O senhor não chegou a operar para Andrade? Não, eu não operei para Andrade, porque na verdade, como eu já relatei, tanto no inquérito que eu fui ouvido da Andrade, quanto no meu anexo, esse assunto da Andrade, no primeiro momento, quem foi fazer a reunião com a empresa Andrade, no caso da pessoa de Otávio Azevedo e Flávio, foi o João Cláudio Genu, a pedido do Paulo Roberto Costa. E me parece que houve um certo receio entre Otávio e Genu, e aí eu fiquei sabendo disso porque um dia numa reunião com o Paulo Roberto Costa e o Genu, entramos no assunto Andrade, e aí o Paulo falou que dali para frente não era o Genu que ia cuidar do assunto e nem eu que ia cuidar desse assunto. Quem ia cuidar do assunto era o Fernando Soares. Dali para frente, mas antes o senhor não chegou a cuidar disso? Não, pode ser que na época que o seu José Janine ainda estava em condições, ele tenha cuidado disso, mas eu não fiquei sabendo. Posso até ter ido me retirar alguns valores lá anteriormente, mas não que eu soubesse o que estava acontecendo. E o senhor sabe me dizer mais ou menos quando foi isso? Esse assunto aconteceu em 2009, finalzinho do segundo semestre de 2009. E antes quem cuidava então? Antes era o Genu? Antes era o Zé Janine, e o Genu também participava das reuniões. E por que o senhor não participava antes de 2009? Não, eu até cheguei a participar de algumas reuniões, até inclusive de várias reuniões, mas com Andrade eu nunca participei. E por que o senhor era excluído da Andrade? Tinha algum motivo específico? Não vi nenhum motivo para que eu tivesse sido excluído. E quem assumiu a partir de 2009 então? A partir de 2009, quando o seu José adoeceu, aí eu assumi as questões do partido, mas o Paulo fazia alguns filtros, o Dr. Paulo Roberto Costa fazia alguns filtros em algumas empresas, e a Andrade foi uma das empresas que ele filtrou, e que por conta deste mal entendido do Genu com o Zé Otávio, ele colocou o Fernando Soares para com o Zé Otávio, não, com o Otávio Azevedo, ele colocou o Fernando Soares para cuidar desse assunto. Isso que o senhor sabe o senhor não presenciou nenhuma dessas reuniões com o pessoal da Andrade diretamente? Isso não, eu não presenciei. Isso foi me relatado pelo Dr. Paulo Roberto Costa, junto numa reunião com o Genu. Tá. E o senhor chegou a conversar sobre isso diretamente com o senhor Fernando Soares? Olha, eu acredito que devo ter conversado isso com ele uma vez que eu encontrei no Rio de Janeiro num restaurante. Inclusive estava eu, Pedro Correia, e chegamos a tocar nesse assunto, não só dessa empresa como de outras empresas também. E o Fernando Soares, ele pagava também o PP? Que eu saiba, não. E ele pagava alguma agremiação política?
Dr. Paulo Roberto Costa sempre nos disse que ele pagava o PMDB. Agora, também nunca presenciei e não posso dizer se isso é verdadeiro ou não. Mas o PP não tinha uma cota nesses pagamentos? Por que o PP não era remunerado? Olha, na campanha de 2010, inclusive, isso foi um motivo de discussão numa reunião feita com o Dr. Paulo Roberto Costa, onde, inclusive, a gente estava com muita defasagem de caixa para as campanhas, e aí o Dr. Paulo Roberto ficou de providenciar, na época, R$1,5 milhão vindos da Andrade, e pediu que o Fernando Soares cuidasse desse assunto. Logo em seguida, quando ele me autorizou, eu falei com o Fernando marcou essas idas minhas à sede da Andrade em São Paulo, onde eu fui por 3 vezes e retirei cada vez R$500 mil. E foi esse R$1,5 milhão que eu já relatei nos meus depoimentos. O senhor foi pessoalmente? Eu devo ter ido pessoalmente 1 ou 2 vezes, e também o Rafael Ângulo provavelmente deve ter ido junto comigo, e uma das vezes me parece que ele foi sozinho. Esse prédio ficava onde, o senhor se recorda? Esse prédio ficava na Vila Olímpia, se eu não me engano. Eu não estou lembrando o nome da rua agora, mas ficava ali abaixo da Bandeirantes. E o senhor falou com algum empregado ou executivo da Andrade Gutierrez sobre esse assunto? Eu não me lembro na época qual o nome da pessoa que foi me dado para que eu procurasse, mas sempre era a mesma pessoa. E quem intermediou isso foi o Fernando Soares? Foi o Fernando Soares, com certeza. Uhum. O senhor não chegou a negociar isso com o pessoal da Andrade? Não. Eu não conheço o Otávio Azevedo, eu não conheço ninguém da Andrade. Pelo menos não me lembro de ter sido apresentado a nenhum dos executivos da Andrade. O que o senhor tinha presente, então, que lhe foi relatado pelo Paulo Roberto Costa na época, é que o senhor Fernando Soares pagava o PMDB? Sim. Por conta desses contratos com a Andrade Gutierrez? Não só com a Andrade, como com outras empresas também. Que outras empresas? Andrade, Queiroz Galvão, se não me engano, Odebrecht Ambiental, tinha uma outra empresa ambiental também, a Extra, se não me engano, alguma coisa assim nesse sentido. Mas por qual motivo pagava-se o PMDB e não mais o PP nesses contratos? Bom, houve uma época que o Dr. Paulo Roberto adoeceu e que ele se sentiu ameaçado inclusive pelo próprio PMDB, de perder o cargo, e na época ele procurou ajuda de algumas pessoas do PMDB para que pudesse dar apoio a ele político. E por conta disso, nesse sentido, ele passou a ajudar o PMDB também. Depois que o Fernando Soares assumiu, o senhor sabe se ele eventualmente não fez pagamentos também para o PP? Olha, se tivesse sido feito alguns pagamentos ao PP, eu não sei, eu acredito que eu teria ficado sabendo. Eu não me lembro dele ter feito nenhum pagamento ao PP, a não ser esse R$1,5 milhão que eu mesmo fui retirar. Quem solicitou que o Fernando Soares assumisse essa intermediação com a Andrade Gutierrez? Olha, o Dr. Paulo Roberto indicou ele. Eu não me lembro se na época o Dr. Paulo falou que o Otávio preferia que fosse o Fernando, porque ele já tinha um relacionamento com o Fernando. Eu não sei bem como é que foi essa situação. Então eu não vou ser leviano em colocar aqui alguma coisa nesse sentido, porque na verdade quem direcionava realmente quem ia em tal empresa ou como recebia era o Dr. Paulo Roberto. Mas nessa época o Janine não estava vivo ainda? O Janine estava vivo, mas já estava bem doente. E aí foi onde eu passei a coordenar esse assunto.
senhor Paulo Roberto Costa mencionou que o senhor Fernando Soares teria sido indicado a ele pelo senhor Janene para fazer essas intermediações com a Andrade em decorrência dessa, vamos dizer, desse problema de relacionamento com do Genu com a Andrade Gutierrez. Olha, pode ser que isso tenha acontecido. Eu, pelo menos o seu José nunca me reportou nada disso. Se o Paulo Roberto está dizendo. Esses valores que o senhor apanhou na Andrade Gutierrez do R$1,5 milhão de reais, qual que foi a destinação desse dinheiro? Esse dinheiro foi destinado à campanha política de 2010 a várias pessoas do partido. Do não Partido foi Progressista. Do Partido Progressista. E o senhor não pegou uma parcela? Acredito que tenha pego também. E desses valores, o senhor se recorda se o senhor repassou algo ao senhor Paulo Roberto Costa? Não, desse R$1,5 milhão não. E acredito que não. Tá. E esse R$1,5 milhão estava relacionado com os acertos de propina na Petrobras? Olha, esses valores, na verdade, eu discuti esse assunto com o Paulo Roberto e o Paulo Roberto pediu que a empresa ajudasse nesse sentido. Quem foi e tratou com a empresa foi o Fernando Soares, não foi eu. Eu entendo que foi ajuda de campanha. Se foi por conta dos contratos que a Andrade tinha com a companhia, como não foi eu que tratei diretamente, pode ser que sim, pode ser que não. O senhor mencionou no seu depoimento que o senhor prestou que o senhor procurou o Paulo Roberto Costa por conta desses pagamentos da Andrade em decorrência de uma cobrança dos líderes do PP. Sim. Isso a gente recebia cobrança diariamente por conta de valores que tinham que ser arrecadados da Andrade. Mas como não era eu que cuidava da conta da Andrade... Mas valores que teriam que ser arrecadados da Andrade vinculados à propina da Petrobras? Sim, pelos contratos que ela tinha na área de abastecimento. Pelo que eu entendi, o senhor me corrige se eu estiver errado, o senhor procurou lá o senhor Paulo reclamando que o partido não estava recebendo da Andrade Gutierrez alguma parcela de valores dos contratos da Petrobras, é isso? Sim. E aí que vieram com esse R$1,5 milhão de reais? Sim. O senhor sabe a relação que havia entre o senhor Fernando Soares e o senhor Otávio Marques? Não. Vim saber depois, né? Agora, depois dos acontecimentos todos. Mas até então, naquele momento, naquele estágio, não. O senhor Antônio Pedro Campelo de Souza Dias, um executivo da Andrade Gutierrez, o senhor conheceu essa pessoa? Não me lembro. Elton Negrão de Azevedo Júnior? Não conheci. O senhor Otávio Marques, o senhor chegou a conhecer? Também não conheci. A não ser vi ele na custódia aqui da Polícia Federal. O senhor Paulo Roberto Dalmaso? Também não conheci. O senhor Flávio Gomes Machado Filho? Então, se foi o institucional da empresa, esse era a pessoa que o Genu contatou primeiro para que pudesse marcar a reunião com o Otávio Azevedo. Mas eu não o conheci também. Para marcar a reunião com o Otávio Azevedo, não entendi. O que o senhor Genu que ele relatou isso? Sim. E o que ele relatou? Relatou que na época que ele procurou, que o Paulo pediu para que ele procurasse o Otávio, ele falou primeiro com o Flávio, e o Flávio marcou essa reunião do Genu com o Otávio. É onde eles não se entenderam, e aí foi que entrou o Fernando Soares. Isso é o que foi me relatado na reunião que nós tivemos a 3, né? Eu, Paulo Roberto e Genu. Bom, basicamente são essas questões de juízo. Eu passo a palavra ao Ministério. Tudo bem, senhor Roberto? Tudo bem, doutor. Rapidamente, só para esclarecer, não sei se eu me confundi, o senhor Fernando Soares começou
a negociar esses pagamentos da Andrade Gutierrez foi logo após a doença do Paulo Roberto Costa ou foi posteriormente? Que eu fiquei sabendo foi posteriormente, lá em meados de 2009, no segundo semestre. Meados de 2009? Sim. Tinha um depoimento que o senhor prestou, não? O senhor menciona o seguinte. Só um minutinho. Que os repasses começaram por volta de 2006, porque foi quando Andrade Gutierrez passou a ter grandes contratos com a Petrobras. Então esses repasses por volta de 2006 não era o Fernando Soares que fazia? Eu não posso dizer que na época era o Fernando Soares. Eu sei que na Andrade eu nunca tratei. Como na época que lá em 2006 ainda o doutor José Janene era vivo, né, e ele é que coordenava esses pagamentos, eu posso até ter ido receber alguma coisa na Andrade ou em algum endereço, sendo valores da Andrade por conta do seu José, mas nunca ele me repassou isso. Mas eu pergunto, na verdade, para esclarecer se não seria o próprio Fernando Soares desde 2007. Por que o senhor está escolhendo, está dizendo essa data 2009? Eu estou dizendo... Tem visitas do Fernando Soares com o Paulo Roberto Costa desde 2007? Não, que na verdade, se eu não me engano, tem um depoimento meu onde eu digo que lá quando o Paulo adoeceu, o Fernando Soares ajudou ele a buscar essa ajuda de apoio do PMDB. Essa doença foi 2006. Isso, acredito que tenha sido em 2006 lá atrás. E o Fernando Soares já tinha relacionamento com o Paulo Roberto Costa. A partir dali, entendeu? Por que você está dizendo 2009? Qual que é o evento que ele faz? Eu estou dizendo 2009 porque foi quando o Janene adoeceu e aí eu passei a ter mais contato com o Paulo Roberto Costa. E aí quando nós chegamos na empresa Andrade, foi quando o Genu procurou o Otávio através do Flávio para fazer o recebimento dos valores dos contratos, aonde houve o desentendimento e aí o Paulo Roberto deixou claro que quem ia cuidar dessa conta era o Fernando Soares, aí dizendo a mim. Só questiono se o senhor não está se confundindo com as datas, porque no depoimento do senhor disse: o primeiro contato para recebimento de propina dos contratos da Petrobras foi feito entre o João Cláudio Genu e o Otávio Azevedo, a pedido de Paulo Roberto Costa, por volta de 2006. Eu posso ter me confundido nas datas, mas pode ser que tenha sido lá atrás, mas que eu me lembre, porque logo em seguida, em 2010, veio a campanha, e aí foi quando eu retirei esses valores na Andrade por intermédio do Fernando Soares. Tá bom. Sem mais, obrigado. Sem mais silêncio. Pode ser de acusação? Os defensores. Senhor Alberto, eu gostaria de saber se o senhor pode indicar alguém que além do senhor tivesse controle daquilo que o senhor José Janene recebeu por conta dessas cobranças nesse período aí até 2008, 2009. Se ele recebeu, quanto ele recebeu e como teria recebido. O senhor sabe se alguém poderia ter esse controle, essas informações? Não, quem cuidava do caixa do seu José sempre foi eu. Pode ser que ele tenha pedido para alguém, uma vez ou outra, uma terceira pessoa, ter feito o recebimento. Mas eu acho muito difícil. Mas assim, até 2008, 2009, o senhor tem algum controle ou tem informação de como o senhor José Janene teria recebido o dinheiro do Andrade Gutierrez? O senhor tem controle? Não tenho controle. Estou satisfeito, silêncio. Senhor Roberto, bom dia. Bom dia. Duas perguntas para o senhor. A primeira delas é relativa ao senhor Paulo Roberto Costa. Eu gostaria de saber quanto que o senhor entregou em espécie da parte específica do senhor Paulo Roberto Costa para ele aqui no Brasil. Olha, todo o recebimento que eu fiz referente a contratos da Petrobras, inclusive na época que o doutor José Janene me indicava a qual empresa eu ia e o valor que eu ia retirar, sempre ele pedia que eu repassasse 30%
separasse e mandasse ao Rio de Janeiro para entregar ao Paulo Roberto. Nos primeiros momentos entregava ao Genu para que o Genu entregasse direto a ele, e depois passamos a entregar diretamente a ele e ao genro dele. Então, dos valores que eu operei na Petrobras, esses 30% sempre foram entregues efetivamente no Rio de Janeiro ao Paulo Roberto. O senhor disse no interrogatório passado que aproximadamente entre 50 a 60 milhões de reais o senhor teria entregue para o senhor Paulo Roberto Costa. Só para confirmar. Eu disse que eu devo ter operado em torno de 180 a 200 milhões de valores durante todos esses anos que o Paulo Roberto Costa esteve à frente da diretoria da Petrobras. E desses valores que eu recebi, 30% foram entregues a eles efetivamente. Perfeito. Em relação a essa coleta de valores na Andrade Gutierrez, o senhor, fora a sua palavra, evidentemente, por questões técnicas, a prova de que o senhor pegou esses 500 mil reais? Olha, eu estive, tanto eu quanto meu funcionário estivemos com certeza lá na Andrade, no endereço dela em São Paulo, para retirar esses valores. Eu não me lembro o nome do funcionário com quem eu falei para retirar, mas com certeza foi retirado. E o que eu posso te dizer é a minha palavra, eu não assinei nenhum recibo. Estou satisfeito, excelência. Outros têm perguntas? Pela defesa de Flávio Machado. Senhor Alberto, no termo de colaboração número 44, anexo 154 da denúncia, o senhor disse que, questionado acerca dos executivos da Andrade Gutierrez que mantinham interlocução com Fernando Baiano e Paulo Roberto Costa, recorda-se de nomes de Otávio, presidente do Conselho, e Flávio, diretor de Relações Institucionais. Nessa ocasião, o senhor não deu detalhes relativamente a nome, sobrenome ou qualquer outro elemento de informação. No termo de declaração complementar número 27, anexo 158 da denúncia, o senhor disse que afirma que a pessoa de Flávio, mencionada no termo de colaboração número 44, seria, aspas, Flávio Andrade Matos, que era institucional da Andrade, ou seja, da diretoria de relacionamento, acrescentando que ele teria ido para o exterior. Eu queria saber qual é a fonte dessa informação do senhor, de que Flávio, a que o senhor se referiu no termo de colaboração 44, seria Flávio Andrade Matos, ao qual o senhor se referiu no termo de colaboração número 27, no termo complementar. Não, eu sempre soube que o Flávio, eu não tinha o sobrenome dele. Depois, eu vim a esclarecer o sobrenome. Agora, eu tenho 100% de certeza absoluta que é o Flávio, que era a pessoa de relação institucional que tratou desse assunto no primeiro momento com o Genu, onde ele levou o Genu até o Otávio Azevedo para que eles fizessem a primeira conversa. Depois disso, eu não sei se o Flávio participou ou não participou, aí eu não cuidei mais desse assunto. Mas minha pergunta é outra. O senhor disse expressamente nesse termo de declaração complementar que Flávio, que o senhor se referiu, é Flávio Andrade Matos, que era institucional da Andrade, ou seja, da diretoria de relacionamento. Esse é a expressa referência que o senhor faz, Flávio Andrade Matos. Esse nome, Flávio Andrade Matos, qual é a fonte desse nome para o senhor? Porque o senhor não tinha feito referência a esse nome da primeira vez que prestou declarações sobre Flávio, e acrescentou um nome completo num termo de declaração complementar. Eu queria saber a fonte do senhor. É conhecimento próprio? O senhor teve outra fonte? Não, eu não tive outra fonte, não. Eu fui buscar na memória o sobrenome, eu fui buscar em informação, mas eu não me lembro como para ter exatamente a certeza de quem era o Flávio. Pergunto ao senhor pelo seguinte: existe uma pessoa de nome Flávio Henrique Drummond Matos, que teve vínculos com Andrade Gutierrez e que é um diretor institucional
e que foi para o exterior. Mas Flávio Andrade Matos não existe. Existe um perfil da internet, Flávio Andrade Matos, mas que é pessoa que simplesmente é completamente desconhecida. Parece um engano o nome Flávio Andrade Matos. O senhor teve acesso à internet referente a Flávio Andrade Matos? Não. Eu nunca tive acesso. Depois que eu fui preso, eu nunca mais tive acesso à internet. Tá. Então, a fonte do senhor é a memória? Sim. Tá. E o senhor finalmente, até para que estejamos claros, o doutor Moro perguntou se o senhor conhecia Flávio. O senhor fez logo a resposta referente a Genu e outros mais. Mas o senhor alguma vez esteve com Flávio Machado, filho? Nunca. Tá bem, obrigado, excelência. Mais alguma pergunta dos defensores? Um esclarecimento só para mim que não ficou muito claro. O Fernando Soares, ele fazia intermediação, até onde o senhor tinha conhecimento, dos pagamentos da Andrade nesse esquema de propina para a diretoria de abastecimento. É isso? Sim. E antes dele, quem que fez isso? Ou o senhor não sabe? Não, eu não sei dizer. Porque na época quem cuidava, até o primeiro momento, era o seu José Janene. E eu era subordinado ao seu José Janene. Então, se ele me dizia, vai na Andrade e retira tal valor, eu iria. Vai na UTC e retira tal valor, como eu já fiz, eu fazia. Agora, com referência a Andrade, eu não me lembro em nenhum momento do Dr. José ter pedido para mim ir retirar valores na Andrade. Entendeu? Quando estes contratos, quando eu passei a cuidar disso, que o Dr. José Janene adoeceu, e aí o partido começou a listar as empresas que tinham contrato com a Petrobras. E aí veio o nome Andrade. Olha, e Andrade, por que você não está recebendo da Andrade? Aí eu disse, olha, eu vou cobrar o Paulo Roberto, porque eu não tenho contato da Andrade. E aí foi onde foi cobrado do Paulo Roberto um posicionamento referente aos contratos que a Andrade tinha na área de abastecimento para que a gente pudesse fazer o recebimento. Aí houve a situação do Genu, no primeiro momento, que acabou não dando certo. E no segundo momento, o Paulo Roberto deixou claro que quem estava cuidando desse assunto, por conta daquele desencontro do Genu com o Otávio, que o Fernando Soares ia fazer frente a esses recebimentos. Certo. Nessa história do 1,5 milhão de reais que o senhor mencionou, quem cuidou do contato, da negociação, ele passou as informações, foi o Fernando Soares ou o senhor Paulo Roberto também lhe passou alguma coisa? Não, o Dr. Paulo Roberto simplesmente disse a mim que ia arrumar uma solução para isso e contactou o Fernando e pediu a mim que contactasse o Fernando, e eu contactei o Fernando via BBM, e quem tratou comigo data para que eu fosse receber esses valores foi o Fernando. Então foi o Fernando que lhe informou, o dinheiro está disponível, está resolvido, vai apanhar o dinheiro, isso? Sim. Foi ele? Sim. E não foi o Sr. Paulo? Não foi o Sr. Paulo. Quem me lembra não foi o Sr. Paulo, não. No primeiro momento, sim. O senhor declarou no seu depoimento também que em relação a Paulo Roberto Dalmaso, por volta de 2013, Paulo Roberto Costa disse que o depoente queria cobrar dinheiro devido à empresa Jaraguá. O senhor pode me explicar essa história? Eu vou explicar. A Jaraguá ficou devendo os valores tanto ao Paulo Roberto quanto ao partido. Tá. E aí o Dr. Paulo Dalmaso passou a ser diretor da Jaraguá. E aí o Paulo Roberto, no momento, disse a mim, olha, quem assumiu lá a diretoria da Jaraguá agora foi o Paulo Dalmaso, encontrei com ele outro dia no aeroporto e tal. Eu acho que existe uma possibilidade da gente conversar com ele para que a gente possa retornar esses recebimentos que a Jaraguá ficou em aberto. E aí o que aconteceu? Não houve reunião. O senhor não procurou ele? Não procurei. Por qual motivo? Eu dependia do Dr. Paulo Roberto para que eu pudesse procurar. Então o Paulo Roberto teria que agendar essa reunião para que eu fosse. Ele não agendou? Não. E o senhor nunca teve contato com o senhor Paulo Roberto Dalmaso? Não. Nem pessoal? Nem pessoal, nem por
telefone, nada. Mas não chegaram a receber valores da Jaraguá? Não, posterior não. Antes haviam recebido. Sim. Mas ele não era o diretor. Perfeito. Então é isso. Pode iniciar.